Muito bem, estamos falando sobre direção divina e esse tema, como você sabe, está baseado nesse livro do Craig Groeschel, Direção Divina. Você pode encontrá-lo nas livrarias. E hoje nós vamos falar sobre, nessa segunda mensagem, observe os sinais de pare. Observe os sinais de pare. Semana passada falamos, comece onde você está. Hoje vamos falar, observe os sinais de pare. Não está funcionando aqui essa tela? Não está? Muito bom. O que você tem feito, mas que não está fazendo bem para você? Uma igreja em São José dos Campos, do pastor Carlito, fez essa pesquisa com jovens um tempo atrás e colocou nas redes sociais e perguntou: o que é que você tem feito, mas que não está fazendo bem para você? E eles foram recebendo respostas, não é? Gastando mais do que posso, vivendo sem relacionamento com Deus, deixando de orar e ler a Bíblia, criando minhocas na minha cabeça, sabe? Sabe o que é criar minhoca? Minhoca, para não dizer, né? Você fica criando aquelas situações negativas, deixando para depois, procrastinando, me culpando por tudo, preocupação excessiva com o que os outros pensam de mim. Eu estou fora da célula, estou sem comunhão, sem discipulado, estou colocando outras pessoas acima de Deus, vendo pornografia, guardando ressentimento, murmurando, estou preso a situações do passado, repetindo o mesmo erro sempre, estou gastando muito tempo em rede social, estou vendo televisão. A turma foi respondendo, sabe? E os campeões foram estes aqui. Estou gastando mais do que eu posso, estou vivendo sem relacionamento com Deus. É interessante que as pessoas sabem o que elas têm feito, mas que não está fazendo bem para elas. Nós sabemos ou não sabemos, irmãos? Se você fosse responder a esta pergunta, o que é que você diria? O que é que você sabe que você tem feito, mas que não está fazendo bem para você? A outra pergunta decorrente é por que está fazendo, né? Por que não deixa de fazer? Então, depois que você descobre isso, você fala: Deus, o que eu faço agora? Deus me diz o que eu devo fazer. Existe essa ideia de que Deus tem que aparecer como um raio e de repente dizer para você o que você tem que fazer. Deus me controla, eu não consigo. Mas Deus não está no negócio do controle. Ele está no negócio do relacionamento, sabia não? Ele não vai controlar você. Ele vai dar sabedoria. Ele vai dar discernimento. Ele vai mostrar para você quais as decisões que você precisa tomar. Porque Ele não controla. Ele diz: se você quer mudar, você quer mudar? Porque se você não quiser mudar, Deus vai dizer para você: eu lamento, mas tudo bem. Está claro isso, irmãos? Amém? Ele plantou 2 árvores no jardim, gente. Deu todas as instruções, mas deixou o homem livre para escolher. E hoje nós somos livres para escolher também. Antes em Cristo não éramos escravos do pecado. Mas quando você está livre em Cristo Jesus, você pode escolher. O Senhor está dizendo: o que eu faço agora? Presta atenção. Quando Jesus termina o ministério dele, ele diz: vocês são meus... O que ele fala? Vocês são meus o quê? Empregados. É isso que ele falou? Não. Vocês são meus... Não entendi. Meus amigos. Por que vocês são meus amigos? Porque tudo que eu ouvi do Pai, eu contei para vocês. Agora, Jesus fala assim, como amigo. Olha, Deus é amigo de Abraão. Deus fala assim: vou ocultar de Abraão, meu amigo, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Não, vou contar para ele. Deus conta os planos para os seus amigos. Ele chega para Moisés, que é amigo, e fala: Moisés, eu vou acabar com esse povo rebelde aí, vou fazer de você uma nação que eu não aguento. Esses caras, já deu, não aguento.
E Moisés fala, não pode, por que isso? Pregamos aqui recentemente sobre isso. É lógico que Deus sabe tudo, Deus é soberano, mas Deus, Ele conversa. Agora, presta bastante atenção, tem coisas na sua vida que você está pedindo, Deus, o que eu faço? E Ele responde, o que é que você quer? Deus, o que eu estudo? Ele pergunta, o que você gosta? Não me diz o que é, mas eu não sei o que você quer. Deus, eu quero um carro, qual carro você deseja? Deus, eu quero uma casa, qual? Onde? Amém, irmãos, está claro não? Há certas coisas que Ele vai perguntar o que é. Ora, você tem um filho, uma filha, ou você está casado, ou tem uma namorada, um namorado. Você vai comprar o que ele gosta ou o que ele não gosta? O que você prefere? O que gosta, não é verdade não? Então eu quero comprar, quando você vai comprar um presente para alguém, já que você vai comprar um presente, você prefere comprar aquilo que a pessoa gosta, não o que você acha que ela precisa. É por isso que quando mulheres ganham coisas para a cozinha, ficam dizendo, é mesmo que você me deu esse negócio? Oh, Jesus. Ela preferia que você levasse ela para jantar, para ela não ter que usar nenhum utensílio. Então, o que é que gosta? Deus está perguntando o que você gosta. Agora vai perguntar para Deus. Deus não gosta de pecado, tá, irmãos? Então, assim, se você vai fazer algo, né? Está meio óbvio, mas entende? O que você quer? Aí eu não sei o que você quer. Eu não sei o que eu quero. Aí Deus fala, então você não sabe o que você quer? Se você não sabe o que você quer, então, quando eu te der isto, você pode dizer o quê? Não gostei. Já viu criança que não sabe o que quer? Tudo que você dá para ela, o que ela fala? Não quero, não gasto, não quero, é ruim. Se você não sabe para onde vai, então você não vai chegar em lugar nenhum. E quando você chegar lá, você vai descobrir que não era. Por isso que o texto-chave dessa série é: eu instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Ele vai instruir, ele vai ensinar. Mas o caminho que você vai seguir depende primeiro de você falar, você quer ir para onde? Eu quero ir para lá. Lá, filho, você vai morrer. Não vou te levar. Ele pode dizer isso. Mas tem muitos outros caminhos que você pode escolher. E Deus está falando, qual que você quer ir? Que profissão você deseja? Eu vou te abençoar naquela que você gostar. Se você quer ser médico, você vai ser bem sucedido. Se você quiser ser ator, vai ser bem sucedido. Não sei, o que é que você quer? Descobre aí. Eu botei coisas aí dentro de você. Mas o senhor não sabe? Eu sei. O problema é que você não sabe. Então me conta. Não, você precisa saber. Vamos conversando. Não sejam como o cavalo, ou a mula, ou o burro. Você sabia que continuava assim o versículo? Eu vou instruir você, eu vou dizer para você o caminho, que vou cuidar de você. Mas não seja como um cavalo, não seja como um burro, que não tem entendimento, precisa ser controlado com freio, com rédea, com cabresto, senão não obedecem. Deus está dizendo, eu não quero tratar você que nem um burro, nem uma mula, que tem que botar um cabresto e falar, aqui! Deus não vai fazer isto, amém? Ele vai te dar entendimento. Ele vai mostrar quem você é. Ele vai mostrar o propósito que você tem. Então ele vai dizer, este é o caminho. Amém, irmãos? Está claro isso, não? Tem gente que quer que Deus dê direção, mas quer que Deus meta um cabresto. Bota um freio, uma rédea. Mesmo que você quer. Você gostaria de controlar o seu filho assim? Por que o seu filho está amarrado nessa coleira e está com esse choque elétrico no pescoço? É que senão ele não para. Deus não quer filhos assim, amém? Deus quer filhos próximos. Está claro? Beleza, irmãos? Então, é preciso desenvolver essa intimidade. Agora, existem momentos que nós temos que parar.
Parar para ouvir a Deus, parar para receber essa instrução. Parar não significa desistir. Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus quer continuar guiando você. Numa viagem longa, paradas são essenciais, verdade ou não é? Tem que parar. Se você não planeja parar, faz uma viagem longa, na hora que você precisa parar, aparece aquele posto estranho, certo ou não? Você quer comer alguma coisa, você olha naquela vitrine, né? Quem já teve que fazer uma parada desse lugar? Você já teve, Ronaldo? Você foi adiando, vou parar depois. Aí você não sabe o que é. Aí você encosta e fala, meu Deus do céu. Aí você precisa usar o banheiro, Jesus amado. Então, numa viagem tem que fazer uma parada. Um avião tem que fazer manutenção antes de dar problema. Porque um carro pode até dar um problema e você parar. Mas no caso do avião, se ele der um problema lá em cima, por isso que tem manutenção preventiva. Você troca a peça antes. Mas nós não, a gente acha todo poderoso, é verdade? Não. Minha mulher fala isso para mim. Você não para, você vai indo. Mais alguém quer confessar esse pecado além de mim aqui? Graças a Deus, já tem mais alguns, 2, 3 só. Daí tem mais gente. Oh, meu Deus. Para terminar bem a viagem, é preciso fazer as paradas certas no caminho. Então, olha o texto de 1 Coríntios 6, 16, 5 a 9. É o apóstolo Paulo planejando uma parada. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez eu permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para meu próximo destino. Desta vez não quero visitá-los de passagem apenas. Quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Então, Paulo está em Éfeso, ele vai passar pela Macedônia e depois vai para Corinto. Ele está escrevendo aos irmãos de Corinto, está dizendo, eu quero passar aí um tempo. Passar o inverno significa, vou ficar 3 meses lá com eles. Então, direção de Deus, para ter direção divina, além de começar de onde está, às vezes, se você não começou, há momentos que você precisa fazer uma pausa, uma parada. Precisamos saber o tempo da parada. Quando eu vou parar? Quanto tempo eu vou parar? Não está na hora talvez de apertar o pause? Outro dia eu estava em casa, a mulher perguntou, o que você está pensando? Eu queria ter um botão bem grande de pausa. E aí eu apertava ele agora, e tudo parava assim por umas 24 horas. Quantos querem um botão de pausa, é verdade? Não. Não existe, irmãos, não existe, o botão não existe. Mas existe isso aqui, que Paulo está falando. De repente precisa corrigir as rotas da vida. A nossa vida não é que nem o Waze, né? Hoje tem o Waze, você coloca o Waze lá, não é isso não? Você vai dirigindo, e ele vai mostrando. De vez em quando, já deu uma congelada no seu Waze? Não, já deu não? Justo na hora, onde é que ele congela? Na hora que você tinha que fazer a entrada, é isso não? E aí de repente ele faz assim, plim, aí ele mostrava, você tinha que ter entrado lá. Aí você ouve, como é que é aquele barulhinho? Plim, plim, e ele recalcula a rota, certo ou não? Se tiver internet, GPS, né? Aí não fica ali. Quem usou os guias de papel? Lembra dos guias? Não, quem usou o guia? Pegava na página tal, virava e ficava. E quando ficava na emenda, então você ficava sem uma emenda para olhar o guia. É tão fácil hoje. Eu me perdia tanto com o guia, minha mulher, nossa, bom, está perdoado. Mas a nossa vida não é que nem o Waze. Não dá para reprogramar a rota automática. Porque cada pequena decisão que você toma na vida, ela vai alterando a rota da sua vida. Amém?
E tem certas decisões que estão uma alteração de rota braba, tipo, agora temos um filho, mudou. É um evento de mudança de vida, tá certo? Não. É um life-changing event, muda para sempre. Não tem, é um negócio, muda para sempre. Teve filho, esquece, mudou a vida. Entra no outro universo. Casou, entra no outro universo. Totalmente desconhecido para os homens, geralmente. Totalmente desconhecido para os homens. Então, a vida não tem correção automática. Quando é que começa o sinal de parar? O propósito da parada. Pô, preciso fazer uma pausa. Mas tem que ter um propósito. Paulo escreveu: depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Ou então na outra versão, para que vocês me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Ele está dizendo, olha, quando eu passar por aí, quando eu chegar aí, Paulo está lá em Éfeso, ele vai para Macedônia. Veja, ele está em Éfeso trabalhando, ele não pode sair agora, abriu uma porta muito importante, tem uma oportunidade tremenda, ele sabe que não pode sair agora, mas ele vai fazer uma pausa lá em Corinto, amém? Estão entendendo, irmãos? Ele não está deixando a vida levar. Às vezes nós só paramos, sabe quando? Quando somos forçados. Quando tem que ir para um hospital, ou quando acontece uma coisa triste, rompe um relacionamento, aí a gente para. Sabe, quanto mais você precisa do seu carro, ele quebra, porque você não fez Quando começou a fazer aquele... Sabe aquele barulhinho? Quando começou a piscar aquela luz, você não deu atenção. Não, agora estou com muita pressa. Aí o carro quebra na hora que precisa. O corpo também. O corpo dá uns sinais, você não atende, aí o corpo dá uma pane. E aí já era. Lá em Éfeso ele está dizendo, ele vai procurar ajuda. Vocês podem me encaminhar. Eu preciso de vocês para vocês me ajudarem para onde eu vou. Paulo está indo lá porque ele precisa dar uma pausa, procurar ajuda. E ele também vai ajudar alguém lá. Ele sabe que precisa estar lá. Mas Paulo não para o ministério. Ele pausou algumas coisas para ouvir a Deus. Tem gente que fala, eu preciso parar. Sabe o que faz? Para com tudo que não pode. Para com os amigos, para com os relacionamentos, para com a igreja, para com tudo que é bom. Aí eu preciso parar. Não. O momento da vida dele, sabe, é que nem uma videira. A videira precisa de podar, ela precisa parar, certo ou não? Paulo dos frutos poda. Às vezes nós estamos com um galho demais, está com pouco fruto. Precisa podar esses galhos secos, sabe como é que é? Senão não vai produzir fruto. Então, quando vai parar? Qual é o propósito da sua parada? Não pare por medo, por preguiça, por desânimo. Tanta gente para pelas razões erradas. Já reparou nisso, não? Para por desânimo. É agora que você não devia parar. Para por medo. É agora que você não devia parar. Para porque, eu estou cansado, né? Eu não sei se eu sei. Não sei. Não estou com vontade. Não abandona seu chamado. Lembra das palavras que Deus deu. Amém, irmãos? Deus não quer que você pare o que Ele pediu. Nós estamos falando de parar para ouvir a direção de Deus. Estão entendendo isso, não? Nós somos de direção. Se o negócio começar a travar, mesmo que seja no Waze, antes a gente parava, abria a janela do carro, falava, por favor, onde é que fica tal lugar? Não é assim? Você tem que parar para pedir instruções. Hoje a gente para menos, é tudo agitado, tudo rede social, é tudo muito rápido. Mas se o seu celular fica ali, o que você tem que fazer? É melhor parar. Quanto mais longe no caminho errado, maior a volta que você vai ter que fazer. Aí você para, troca a receta, pega outro celular, liga, aí continua. Essa é a parada que estamos falando. Não abandone o chamado, não abandone os amigos, não abandone a igreja. A parada sem propósito pode levar você direto para problemas, quedas e pecados. Lembra do rei Davi? O rei Davi, na época que os reis iam à guerra, o rei Davi falou, vou fazer uma parada. Ele tinha que fazer aquela parada, o rei Davi?
Não. Mas Davi parou. Ficou sozinho. Os amigos não estavam, foi para a torre. Acordando tarde. Olhando pela janela, o que ele vê? A bonitona lá. Não é verdade? Não. Tomando banho, a luz do dia. Lindo, maravilhoso. Aí adultério. E depois intriga. Conspiração para assassinato, matar o marido dela. Cuidado para não parar sem propósito. Eu vejo gente dizendo às vezes, eu já vi muitas vezes, pastor, eu preciso dar uma pausa, preciso dar uma parada no ministério, preciso dar uma parada. E aí, ele está dando uma parada de Jesus, mas não é uma parada de Jesus, amém, irmãos? É uma parada sua de coisas que você talvez, coisas que estão levando você para onde você não deveria estar indo. Não é a parada de Jesus. Porque nessas horas é quando a gente mais precisa dos amigos. É quando a gente mais precisa de conselho. Verdade, não é? Mais precisa de ouvir a Deus. Precisamos de pessoas perto. E aí então os que querem parar, eles saem da igreja, eles deixam os amigos, param de ler a Bíblia, fazem uma parada. Não é essa a parada. Paulo está parando de ter amigos. Paulo está parando de ter uma igreja. E lá Paulo, inclusive, vai continuar exercendo o ministério. Não daquela intensidade que estava fazendo. Que lá em Éfeso o negócio, era um malho terrível. Mas ele vai continuar ajudando os irmãos. Ele quer receber instruções. As coisas que você ainda não viu, não ouviu, não imaginou, que Deus quer revelar a você, só serão reveladas se você fizer aquela pausa certa, amém, irmãos? Uma pausa para buscar Deus, para jejuar, para orar. Tem um projeto para a sua parada. Esse terceiro ponto. Desta vez não quero visitá-los de passagem, quero ficar tempo, se o Senhor permitir. Se você não decidir parar, alguma coisa pode parar você no momento errado. Parar para a saúde, para treinamento, para descanso físico. Parar para orar, para jejuar, para buscar sabedoria, para buscar aconselhamento, para buscar ajuda. Paulo está parando lá, mas ele vai aconselhar, ele vai discipular, ele vai ouvir. Ele vai querer saber, Senhor, para onde eu vou agora? Senhor, qual o próximo passo a dar? Estou entendendo, gente? Você percebe? Essa é a pausa que ele está fazendo. Então a gente não para sem propósito. E quando você parar, tem que ter um projeto. Parar para você fazer nada, não. Eu vou parar por quê? Eu preciso dar atenção a isto. Este assunto não pode mais continuar assim na minha vida. Essa situação não pode mais permanecer. Qual? Aquela que quando você está tomando banho bate na sua cabeça. Aquela que quando você está distraído fazendo comida, bate na sua cabeça. Aquela que você está fazendo uma atividade que não requer muito o cérebro, não é? Seja o que for, e ela, bate na sua cabeça. Aquela coisa que volta. Você diz, Senhor, eu preciso resolver isto aqui. Eu preciso de uma direção tua para isto. Talvez você tenha que focar só nisso por um tempo. Estão compreendendo, irmãos? Amém? Quarto ponto. Faça pausa segundo a direção de Deus. Bom, o pastor falou domingo que ia fazer uma pausa. É para já. Você pede demissão na segunda-feira. Na verdade, não. Chega aqui, entrega as suas atribuições na igreja. Fala para a mulher, estou pegando o carro, estou sumindo uns dias que eu estou fazendo uma pausa. Aí mata todo mundo. Tá? Não, filho. Por enquanto, vou permanecer em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar algum trabalho aqui. Ainda que muitos se oponham a mim, não abandone tudo para parar, planeje parar. Pare e mova-se com propósitos, não levado pelas pressões. É difícil isso, né, irmãos? A gente responde muitas pressões. As pressões nos fazem não parar, não para. Aquela pressão vai te empurrando. Ou então você
Tem pressões que fazem você parar tudo. Para. Mas é aquele para do tipo, larga, desiste, esquece, não vai dar certo. Ei, não, já era. Não responda a isso. Não pare de qualquer jeito. Não pare em qualquer lugar. Não encosta em qualquer boteco na estrada. Amém, irmãos? Encosta num lugar bom. Então, o que fazer quando você para? Talvez cuidar do corpo. Aqueles exames, talvez, melhor fazer. Melhor fazer agora do que ter que fazer internado. Amém, irmãos? Não, Deus vai me curar. Vai. Ele quer te curar. Era tão fácil, bastava você ir lá tomar um trequinho, já era. Ele já abençoou tudo, era só você fazer isso. Cuidado com os olhos. Quando parar, cuidado com o que você vê, o que você contempla, o que você está cobiçando, o que você está desejando. Eu estou desejando coisas que não devia estar desejando. Eu preciso tratar do que os meus olhos estão desejando, do que eu estou pensando. Eu preciso cuidar do bolso. O bolso não está no corpo. Nossa, afeta bastante. Eu preciso começar a cuidar das finanças. Preciso fazer uma pausa para colocar as minhas finanças em ordem. Mas dá um trabalho, dá. Mas se você mantém em ordem de pouquinho em pouquinho, não dá mais. Cuidar do coração. Talvez precisa tirar coisas que estão apaixonando o seu coração, não deviam. Certos relacionamentos que não deviam estar lá. Rancores, tristezas. Tem que cuidar do coração, da mente. Pensamentos. Você está deixando pensamentos das trevas. Precisamos fazer uma limpeza na mente, no coração, no bolso. Arrumar as contas. O que a gente vai cuidar, como parar? O que é que nós queremos cuidar quando parar, irmãos? O que é que está matando? O que é que está bloqueando? O que é que, se a gente não cuidar, vai ficar de uma coisa terrível? O que é que a gente precisa fazer? Aonde você vai parar? Aonde você vai chegar se não parar com isso? Tem certas coisas que nós vamos realmente parar, dizer, não quero mais isso na minha vida, amém? Precisa parar para pensar sobre isso. Nós temos que ter certeza do que a gente quer, mas também temos que ter certeza do que a gente não quer. Eu já falei aqui muitas vezes, quando eu comecei a fazer orações do tipo, Senhor, isto eu não quero mais na minha vida, é difícil para mim, eu tenho problemas, isto aqui é difícil, é um hábito que eu tenho, eu não quero mais, é uma forma de pensar errada, eu não quero mais, é uma forma de ver errado uma pessoa, não quero mais, é uma forma de pensar errado sobre o meu passado, o meu futuro, eu não quero mais, é uma fraqueza, eu não quero mais, mas eu preciso da tua graça, amém? Quando você começa a fazer essa oração, é a oração de Josafá que diz, Senhor, olha, eu não posso contra eles são mais fortes do que nós. E Deus fala, eu vou lutar por você agora, essa batalha é minha. Mas tem que parar e dizer, é isto que eu não quero. Se você acha que não tem muita importância, faz um exercício. Se eu continuar fazendo isso indefinidamente, onde eu vou chegar? Se eu continuar comendo desse jeito como eu estou comendo, onde eu vou chegar? Se eu continuar agindo assim com a minha mulher como eu estou agindo, aonde eu vou chegar? Fácil. Amém, irmãos? Estamos aí? Não. É bem reflexivo esse negócio, mas porque aí a gente ouve a Deus. O segredo de dar muito fruto é podar, é cortar algumas coisas. O segredo de produzir mais não é fazer mais, é fazer menos, botar foco, tirar. Coisas que não precisam estar, estão drenando a sua energia, estão drenando as suas emoções, estão drenando a sua saúde mental, física e emocional. Amém, irmãos? Se a gente apertar o botão de pausa, o Senhor vai responder para a gente. Se você precisa de direção divina,
Então faça uma pausa. Para. Bom, pelo menos agora, acho que todos nós, inclusive eu, falei, Senhor, eu vou ter que pregar para mim mesmo hoje. Que bom, maravilha. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje de manhã, quando nós estávamos aqui orando, o Senhor nos falou para a gente aqui, estava eu e o Paulo, a Josi aqui orando, e o Joaquim, e nós sentamos aqui e começamos a compartilhar, e ficou claro uma coisa: se nós quisermos ouvir a Deus, direção de Deus, nós precisamos ir para a adoração. E eu pensei de manhã, eu estava com essa música, essas duas músicas, para adorar-te ao vivo e tudo. Aí ficamos com os músicos aqui, com o Robert hoje. Terminamos uma turma de treinamento de novos líderes do Ministério de Música. Obrigado, Robert e Deb, por isso. E lá eles começaram a cantar essas músicas que aprendemos. De tarde eu até pensei, vou perguntar quem vai dirigir o louvor. Eu não gosto de fazer isso. Quem sabe eu vou pedir uma música, né? Qual é a... Pedir uma música, ele gostou de pedir música, né? Eu não fiz isso não, porque não precisa, Deus sabe, amém. Quando o Rony cantou aqui na volta essa música, para adorar-te ao vivo, o centro do meu ser, falei que obrigado, Senhor, porque para você ouvir, você precisa adorar, mas para adorar você tem que parar, você tem que abrir um espaço no seu dia, a primeira hora, o primeiro momento. Quando o primeiro do dia for para Ele, nós vamos começar a experimentar coisas tremendas. Paulo Mazzoli falou na conferência: primeira hora do meu dia é para Ele, primeira semana do mês é para Ele, eu jejuo. O primeiro é para Ele, o primeiro dinheiro que eu recebo, quando eu recebo qualquer coisa, o primeiro é dele, amém? Primícias em tudo. Mas para adorar você precisa parar. Quantas vezes na minha vida eu levantei, eu tinha tanta coisa para fazer aquela oração horrível, aquela oração do me abençoa, menos não sei o que, menos aquilo, tão preocupado com as minhas coisas, não com o que Ele quer. E depois eu vou orar mais, não, depois na hora do almoço, ou então depois e depois nada. Você chega de noite, quando você vai começar a orar, você não é oração, é oração, você já tanta graça pelos alimentos no meio da coisa de novo. Não, você está bem. Quando eu tinha que dirigir, eu tive vários momentos que eu tive que dirigir a trabalho mais de uma hora. Era tão bom porque eu podia adorar a Deus, ouvir a Deus. Outro dia comecei a trabalhar, o dia eu parei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu voltei, me ajoelhei, fui para casa, orei por uma hora. Falei, Senhor, eu vou adorar primeiro aqui. Desliguei esse WhatsApp que incomoda a gente. Todo mundo quer, você responda agora. Se eu tivesse uma reunião com um cliente, ou se eu tivesse um aconselhamento com uma pessoa, eu não sei. Se eu tivesse um compromisso, eu não atenderia, não é? Agora, quando eu estou com Deus, eu atendo? Atende não. Você está com Deus, você coloca, atende. Se for a sua mulher, o seu filho, você talvez possa, porque eles são importantes.
Tudo o resto pode esperar, não pode, irmãos? E pode ser essa toda a diferença. Então nós precisamos de adoração. Eu instruirei você, guiar você no caminho que você deve seguir. Te guiarei com os meus olhos. Deus quer guiar assim de perto, de relacionamento. Você está precisando fazer uma pausa? Está precisando fazer uma pausa? Começa a orar, Senhor, como é que eu vou parar? Me mostra que eu devo cortar. Tem coisas que talvez você deva parar já. Você deva parar com aquele mau hábito. Parar de pecar. Talvez tenha que parar de mentir. Parar de não falar a verdade sobre aquele assunto. Parar de procrastinar, de adiar uma coisa que você sabe que você tem que resolver. Tem coisa que você tem que remover da sua vida hoje. E você pode dizer, Senhor, eu quero fazer isto hoje. Senhor, eu quero fazer isto hoje. Eu quero remover certas coisas que não deviam estar na minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Ou então você pode pensar, eu preciso fazer esta pausa e ouvir a tua voz, porque realmente eu não sei o que fazer nesse momento. Mas eu não posso parar tudo. Eu preciso saber onde parar. Feche seus olhos um instantinho, deixa o Espírito Santo falar com você. Agora nós precisamos tomar uma decisão. Senhor, o que eu vou fazer? Primeiro eu quero orar por você que precisa. Você falou, eu preciso parar com estas coisas. Quer dizer, se você precisa parar com pecado, se você precisa parar de viver de um jeito que você sabe que está te levando para a destruição, a graça de Deus está disponível agora. A graça de Deus está disponível agora para você. Se você precisa de parar com alguma coisa que você sabe que está te levando a um lugar que não é lá que você deseja estar, quero orar com você agora, aí no seu lugar mesmo. Só põe a mão no seu coração, quero orar junto com você. Eu sei o que é isso, porque muitas vezes na minha vida tive que fazer isso. Tive que dizer, Senhor, esse caminho, se eu não posso continuar nele, me ajuda, Senhor. Eu não sei o que é, o que pode ser, não importa o que seja. Vai ter uma colisão na sua vida. Você vai bater com uma parede daqui a pouco. Daqui a pouco você vai cair num buraco e vai ser muito difícil. Agora é hora de parar e peça ajuda para Deus hoje. E depois você pode pedir ajuda para amigos, para pessoas. Pai amado, nós oramos agora por todas estas pessoas que estão aqui nos ouvindo e que sabem que precisam parar com coisas que estão fazendo na sua vida, que estão fazendo, mas sabem que estão fazendo mal para elas. Coisas que, Senhor, talvez por algum motivo não saiba, não consiga se livrar. Mas Pai, agora eu peço no nome do Teu Filho Jesus, derrama a Tua graça sobre esse coração. Derrama a Tua graça sobre este homem, essa mulher, este jovem. Derrama o Teu amor e fala que o Senhor está cuidando agora. Pai, eu invoco a Tua proteção. Tu és mais forte do que qualquer circunstância, qualquer pressão, qualquer hábito, qualquer vício, qualquer pecado, qualquer medo, qualquer ansiedade, pensamentos. Deus me fala muito de pessoas que estão deixando pensamentos dominarem a sua mente, que não deveriam estar lá, porque não são de Deus. Você fala, eu não quero mais isso, Senhor. Coloca os teus pensamentos. Eu vejo sentimentos que nasceram, brotaram, ficaram ali. Sentimentos que estão como que enfiando um espeto, uma marca no coração, estão te machucando. Mas o Senhor está dizendo, você precisa entregar isso para mim. Não deixe esses sentimentos consumirem. Não é isso que eu penso de você. Não é isso que eu penso de você. Tem pessoas aqui deixando mentiras dominarem as suas mentes. Mentiras sobre pessoas, mentiras sobre amigos, se sentindo ofendidos quando Deus falou, eles não pensam isso de você, eu não penso isso de você. Eu sou o teu pai, eu cuido de você. Deixa o Senhor curar você agora. Peça para Ele, Senhor, cura o meu coração. Oh, cura o meu coração. Receba a cura, receba alívio agora em nome de Jesus. Receba restauração, receba a cura para o seu coração. Os seus pensamentos vão para o devido lugar agora. Porque a palavra de Deus diz que a paz de Deus guardará os corações
e as mentes, o coração e a mente, vai guardar, vai proteger. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Receba isso na sua vida agora. Receba a graça. O Senhor está lutando por você. Você vai vencer isto agora. Esses pensamentos não vão dominar mais você, mas são os pensamentos de Deus que vão dominar você. Comece a declarar agora, dizendo: Senhor, os teus pensamentos, eu tenho a mente de Cristo. Eu creio que eu fui perdoado, que eu fui totalmente perdoado naquela cruz. O Senhor venceu as minhas batalhas lá. Eu recebo a tua graça, o teu perdão. E o Senhor falou que eu tenho o teu Espírito Santo, e por isso eu posso pensar como tu pensas. Eu tenho a mente de Cristo. Declara isso, meu irmão. Declara: eu tenho a mente de Cristo, porque eu tenho o teu Espírito. Espírito Santo, dá pensamentos novos agora. Eu peço, Espírito Santo, fala para essas pessoas que estavam lutando com esses sentimentos e pensamentos. Fala para elas, Senhor, o que tu pensas dela. Fala como tu as ama agora neste momento. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Deixa Deus falar o quanto Ele ama você, quanto Ele vai cuidar de você. Eu vou instruir você, eu vou guiar você. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E você que precisa fazer uma pausa. Você descobriu hoje: eu preciso fazer uma pausa, eu preciso parar. Levante a sua mão, eu quero orar junto com você. Se você precisa, além de mim, eu sei que eu tenho que fazer uma pausa. Eu sei que eu tenho que fazer uma pausa para Deus. Quantos mais preciso fazer uma pausa aqui? Deixa eu ver, está precisando fazer. Eu estou ouvindo hoje, eu sei que tem coisas que eu tenho que fazer uma pausa para ouvir a Deus sobre certas coisas. Você está precisando? Então levante a sua mão, amém. Pai amado, nós estamos pedindo, Senhor, para nós aqui nós precisamos fazer uma pausa, Senhor. Sim, nós vamos planejar esta pausa. Nós estamos fazendo muitas coisas, sim, mas tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que nós precisamos conhecer, Senhor. Tem caminhos que nós não estamos discernindo. Por isso agora nós pedimos: Pai, dá-nos essa direção. Dá-nos esta direção, dá-nos esta direção. Dá-nos esta direção, dá-nos esta direção. Nós vamos te adorar, nós vamos te buscar. Nós não vamos abandonar a ti, não vamos abandonar os amigos, não vamos abandonar a tua igreja, mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós recebemos isto agora. Dá-nos sabedoria. Mostra como podemos fazer isto. Como podemos fazer isso, Senhor. Mostra aquilo que podemos eliminar. Mostra onde encontrar o tempo necessário. Nós queremos receber essa direção. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de direção. Continue com a sua mão levantada. Oh, eu sei que Deus quer dar isto. Amém. Deus quer dar. Oh, Deus tem mais. O Senhor me disse: eu quero dar muito mais. Há muitas pessoas aqui, mas elas precisam parar um pouco para me ouvir. Eu tenho coisas novas e grandes e firmes para mostrar. Se você sente Deus pedindo para você fazer uma pausa para ouvir a Ele, para Ele dar um direcionamento de coisas que você sente que o momento é você. Nós recebemos isso, Senhor. Recebemos esta pausa, essa direção. Como o Senhor mostrou a Paulo, mostra para nós também. No nome de Jesus. Amém.